Então, quando a gente traz a necessidade de sistematização da prática, a gente está considerando, né, ser o serviço social essa profissão de cunho, né, interventivo, mas que, para o profissional, né, do aspecto do assistente social, há uma necessidade de fazer com que a sistematização venha no intuito de fazer com que essa prática saia do imediatismo, né? Daquele momento onde você faz, realiza e aparentemente, né, não vai voltar mais ali naquela realidade. E também vai se perder ali, né? Porque, na verdade, o que acontece? À medida que nós realizamos a intervenção, ela fica ali, né, como se aquilo se resumisse naquele imediato. Você faz uma entrevista, por exemplo, né? Você faz a entrevista até com a finalidade de, de fazer um estudo social, né? Um trabalho mais prolongado, digamos assim, mais aprofundado. Só que se você não registra aquela entrevista, ela vai se perder ali, né? Ela vai ficar restrita àquele momento. Então, daí a importância da sistematização. A sistematização também permite, né, que você identifique a relação daquela prática com a teoria, né? Entendendo que aquela prática foi subsidiada pela teoria. Mas à medida que você realiza aquela prática, quando você sistematiza, você consegue ampliar do aspecto teórico também a visibilidade. E também, quando você sistematiza a sua prática, ela se torna fonte de conhecimento. Então, é isso que o professor Ney, né, ele chama a atenção. Ele está dizendo, olha, a gente precisa sair, né? Óbvio que a gente não vai romper com o caráter interventivo da profissão, mas ir além dessa intervenção, né? Dar um passo adiante com a sistematização para que a gente agigante e veja a amplitude e a largueza dessa intervenção profissional. Então, esse texto ele vai trazer, né, esse convite, tá? Porque isso terminou ficando perdido em meio à história do serviço social, né? Essa necessidade, né, onde existe ali a condição de ter o serviço social fazendo essa sistematização. E ele vai começar dizendo, né, que desde os livros de ocorrência, sabe aqueles livros que a gente tem na sala do serviço social, né, que nos plantões, né, nas unidades a gente vai falando ali o que aconteceu de relevante durante o dia para que a equipe acompanhe, que não estava ali presente, né? Isso é um livro de ocorrência para quem não conhece, né? Talvez isso aqui é antigo, livro de ocorrência no serviço social. É como se fosse, a gente chama, às vezes tem mudança de nome, né? Diário de bordo. Eu já vi um serviço social que chamava de diário de bordo, é, livro do plantão, registro do plantão, mas o livro de ocorrência é um caderno, né, onde a gente coloca os pontos mais relevantes que aconteceram naquele dia, né? Eu já trabalhei numa unidade de saúde que, por exemplo, assim, tinha alguém que estava um óbito e a família ainda não tinha aparecido, então falava-se ali no livro e o outro assistente social que chegasse, né, já ia saber. Teve uma intercorrência com uma criança, né, com um idoso, anotava ali, né, os pontos mais relevantes, tá? Então, o professor Ney fala, desde os livros de ocorrência até os relatos das suas abordagens individuais
ou grupais, né? Aí é o diário de campo, né? É o diário do serviço social da equipe. Até as reuniões de equipe, a profissão durante anos se ocupou minimamente de produzir informações e organizar processos em que a sua prática, ainda que não unilateralmente, pudesse se constituir em objeto de reflexão. Então, assim, nós assistentes sociais, isso que o professor fala, né? Isso que o professor Ney fala é uma realidade. A gente tem essa preocupação de agir, de fazer, né? De operacionalizar, mas quando trata de fazer com que aconteça, né, o registro mais amplo, a gente termina aí deixando a desejar. E aí esse texto, né, ele vai dizer que essa regularidade esteve longe de sedimentar uma postura que atravessasse a história do serviço social, né? Essa demarcação de preocupações investigativas que requeresse a mobilização e o domínio de um conjunto razoável de instrumentos e aportes teóricos metodológicos, tal como ocorre entre os pesquisadores, né, das ciências sociais. O serviço social forja uma cultura que se alimentasse diretamente ou que indicasse um papel de destaque às atividades investigativas, particularmente aos processos de sistematização do seu trabalho, tomando integral ou parcial segundo um variado leque de enfoques. Então, ele está chamando a atenção, assim, o serviço social ele precisa alimentar na sua cultura essa questão da sistematização, não apenas, né, do aspecto investigativo, como fazem os pesquisadores das chamadas ciências sociais. Se a gente pensa assim, por que ele está fazendo esse contraponto com as ciências sociais? Porque os sociólogos, né, os antropólogos, os cientistas, o trabalho deles é basicamente construído a partir da pesquisa, né? Eles constroem aquelas pesquisas. A gente está vivendo aí o período eleitoral. Gente, tem sociólogo atrás dessas pesquisas, porque essas pesquisas elas se valem de metodologias, né? Assim, não é um achismo, é só telefonar, é só perguntar para a pessoa em quem ela vai votar. Não, tem toda uma metodologia que faz com que o processo de pesquisa seja construído e seja confiável, né? E nós, assistentes sociais, embora a gente, na nossa formação, tenhamos muito, né, desses aspectos, assim, o que a gente tem na nossa formação? Já nos primeiros períodos, a gente tem aquilo que é a metodologia da pesquisa. Todo mundo faz metodologia da pesquisa. Depois a gente faz pesquisa 1, pesquisa... Eu já trabalhei numa faculdade que tinha pesquisa 1, pesquisa 2 e pesquisa 3 antes de chegar no TCC. Nos primeiros períodos da faculdade tinha sociologia. Quando eu fiz a minha formação, eu tinha sociologia 1 e sociologia 2. Então, a gente tem isso na nossa construção, né? E isso é muito presente para os cientistas sociais. Só que nós, do serviço social, a gente aprende, né, essas técnicas de pesquisa, mas a gente muitas vezes entende como um adendo, né, um adicional, uma coisa chata que a gente vai ter que fazer no final do curso, que é produzir um trabalho de conclusão de curso, um trabalho monográfico, né? Ou tem gente que quando não quer fazer um mestrado porque não quer a pesquisa, mas o que acontece é que assim, essa dimensão da investigação ela precisa ser inerente à nossa prática, né? E é isso que o professor Ney está chamando. A gente precisa aprender com os nossos colegas sociólogos a valorizar essa dimensão para que também a gente tenha aí uma ampliação da nossa prática. E ele fala que esse debate produzido acerca do próprio significado, né, do serviço social, né, ele obviamente foi uma cultura de amadurecimento intelectual, né, que obviamente
trouxe uma sustentação teórica, né, que adensou aí o debate do serviço social no Brasil e na América Latina. E praticamente, né, assim, os textos que, por exemplo, a Yamamoto e o Otávio de Carvalho produziram sobre o significado da profissão foram frutos de estudos, né, acerca da divisão sociotécnica do trabalho na sociedade capitalista. Olha, o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, né, que a Marilda Yamamoto escreveu junto com o Otávio de Carvalho, é fruto, né, de trabalho acadêmico. O livro Ditadura e Serviço Social foi tese de doutorado do Zé Paulo. Capitalismo Monopolista foi trabalho do José Paulo. Então, vejam só, a gente tem aí, né, essa visão da contribuição que o processo de investigação, de sistematização trouxe para o serviço social, né? A gente tem aquele livro clássico da Ana Vasconcelos, né, A Prática do Serviço Social, ela que sempre foi uma assistente social atuante na área da saúde, e ela organizou ali, a partir dos seus estudos acadêmicos, a partir da sistematização da sua prática, que nasceu um estudo. Então, é isso que a gente precisa ter como entendimento, né? Que precisamos ter essa defesa da sistematização da prática dentro do serviço social. E aí o professor Ney ele vai chamar a atenção, né, de que o serviço social, ao passo que foi capaz de sistematizar, né, rotinas, procedimento de registro de suas atividades, não conseguiu, porém, imprimir a mesma marca ao esforço de sistematização, quer da realidade social, quer das respostas daquilo que possa, né, aí trazer essa contribuição de adensamento. Então, assim, a gente até conseguiu avançar no registro das atividades prático-interventivas, né? A gente cria fluxo, a gente cria as nossas fichas, né? Mas o professor Ney fala, olha, tem que ir além, pessoal. Tem que sistematizar essa realidade que o cotidiano profissional traz. E aí o professor Ney ainda dá 2 exemplos, né, dos limites desse processo dentro do serviço social. E ele diz, né, os registros acabam se transformando numa peça a mais na burocracia. Pessoal, levanta a mão. Não, não levanta a mão. É uma pergunta retórica. Quem nunca, né, fez um atendimento, fez aqueles registros rápidos dos principais pontos, guardou numa gaveta e nunca mais voltou? Ou fez um atendimento, até fez um relatório, mas não passou daquele relatório, né? Não gerou ali nenhum tipo de estudos. Então, né, vira parte da burocracia, onde o assistente social, né, trabalha. E as reuniões de equipe que perdem a sua objetividade frente à ausência de outros instrumentos necessários aos processos de avaliação e reflexão do seu trabalho, né? Não passa daquele momento, né? Porque na ótica do professor Ney, a reunião de equipe teria que ser o quê? Né? Tem a reunião de equipe, né? Aí vem o relatório. Esse relatório, ele deveria passar, ser parte de um processo de avaliação e reflexão, né? Para subsidiar a equipe para um novo momento de equipe. Só que isso não acontece, né? Sequer quando a gente chega a passar da reunião e vira um relatório, ele morre ali, né? E, obviamente, isso faz com que a gente, eu digo isso, né? Parece que é uma palavra dura. Ontem mesmo eu estava pensando, sabe? Porque
eu acho que a nossa profissão é tão rica, a gente tende a ter um comportamento que fortalece a subalternidade profissional. Por quê? Quando a gente não sistematiza a prática, a gente perde essa visão da amplitude do seu significado. E a gente termina legitimando aquela visão que traz um trabalho do serviço social imediatista, precário, né? Porque a gente não consegue romper, porque não faz a sistematização. E a sistematização é o que enriquece, né? E o professor Ney, ele vai dizendo, né, que os estudos do Centro Latino-Americano de Trabalho Social, né, percebe que não só os procedimentos investigativos que demarcam a ação profissional como objeto, né, de reflexão, foi apontado, né, como parte da preocupação que o serviço social deveria ter, mas também a própria delimitação dos referenciais que orientarão a eleição dos aportes teóricos, da condução metodológica, da definição das estratégias de ação, do reconhecimento do objeto da intervenção profissional, assim como dos seus objetivos e da avaliação dos resultados alcançados, né? Então, veja só, o próprio Centro de Estudos, né, Latino-Americano de Trabalho Social já ressaltou essas duas dimensões, tanto da precarização da sistematização, quanto, né, da falta de definição teórica. Eu me formei em 97, né? Eu colei grau na UFRJ, na Escola de Serviço Social da UFRJ, em 97. Então, eu ingressei, meu curso, né, foi de 1996, né? Assim, na verdade, a colação de grau que foi em 1997. Por que eu estou falando aí? A Cláudia começou um assunto aqui que não tem nada a ver com o texto. Não, vocês vão ver que tem tudo a ver com o texto, né? Eu colei grau em 97, lá na Escola de Serviço Social da UFRJ, mas o meu curso foi de 1993 a 96, né? Fiquei 4 anos lá estudando. Meu curso inicialmente era diurno, ele era diurno, mas assim, a gente ficava o dia inteiro, né? Tinha algumas matérias que eram de manhã, outras de tarde. E aí, né, eu fiz parte dessa turma aí. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu fui parte da geração, né, que vivenciou as transformações que o amadurecimento do marxismo dentro do serviço social. Na minha época de estudante, era um clichê, né? Hoje ninguém faz mais isso. A geração de agora não faz mais isso porque a gente já superou também, né? A gente sabe que o Congresso da Virada aconteceu entre 79 e 80, né? E, a partir daí, houve um intenso processo de amadurecimento do marxismo. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando eu era estagiária, assim, eu estava estudando, né? Eu era estudante, a gente ia para algum trabalho da prática, né? E era comum a gente perguntar para o assistente social: qual é o seu referencial teórico? Né? Isso a gente, enquanto estudante, né, que falava isso. Por quê? A gente queria saber se a pessoa, né, ainda seguia, porque a gente aprendeu funcionalismo, né? Ainda se ensina, mas com não tanta ênfase como era antigamente, né? Hoje é só parte da história. O funcionalismo, a fenomenologia e o marxismo, né, que está aqui. E aí, todo estudante queria saber, porque, né, assim, não era um modismo, né, mas a gente queria, obviamente, entender se a assistente social que a gente estava ali fazendo aquela abordagem com ela estava atualizada e tudo mais, né? Mas, assim, a gente ainda tem muito assistente social, né? Hoje, o serviço social, ele lida com pluralismo. A gente precisa entender com a hegemonia do marxismo, né? Mas a gente lida com pluralismo. Mas, naquele momento, a gente perguntava, e assim, por que eu estou contando isso para vocês? Porque, pelo menos, assim,
a minha geração, né, de assistentes sociais, a gente tinha assim uma necessidade de perceber como que o assistente social incorporava na sua prática essas orientações teóricas. A geração atual, né, a geração aí pós-século XXI, né, que talvez sejam vocês que estão aqui na sala comigo, vocês já vivenciaram um contexto onde o marxismo é dado, né? O marxismo ele é ensinado como conquista, mas a minha geração entendia o preço e o valor dessa conquista porque o passado que era renegado, né, que não se queria, estava muito presente, né? Hoje é como se isso aqui fosse peça de folclore, né, dentro da profissão. E o que eu percebo é que, né, tirando raríssimas formações, tá? Eu vejo assim, por exemplo, dentro da UERJ é muito forte esse ensino, né? Assim, dentro, não vou citar nomes de faculdades, né? Porque não vem ao caso, obviamente, mas assim a gente tem centros, né? Que ainda trazem essa dimensão não só da dimensão investigativa, porque isso também é uma outra crítica dentro da formação, que tem muitas faculdades que trabalham mais com a dimensão da investigação, mas não trabalham a investigação dentro da prática, entende? Assim, forma só pesquisadores, mas não formam assistentes sociais pesquisadores. Porque o assistente social pesquisador é aquele que vai ter a preocupação de sistematizar a sua prática. Então, é muito importante, quando o professor Ney, a gente falou aqui no início, né, que esse texto é de 2000, entre 2008 e 2009. Ele está trazendo uma coisa que já esteve em voga, presente na profissão nesse período do amadurecimento, mas para a geração de assistentes sociais que se formaram aí já no âmbito do século XXI, né, tinha que trazer também essa preocupação, né, exatamente para que esse legado, né, pudesse trazer aí as contribuições que, obviamente, são importantes para a profissão. Então, isso, né, é o que motiva o assistente, o que motiva o professor Ney a trazer essa construção aqui. E ele fala, né, olha, levando em consideração a literatura produzida pelo serviço social, é de fácil verificação que ainda é pouco comum as reflexões que resgatam as experiências profissionais realizadas ou em curso, independentemente dos recortes analíticos através dos quais elas foram sistematizadas. Uma coisa que se falava muito, eu acho que mudou um pouco, eu não tenho acompanhado muito. Se a gente pegar os principais temas de TCC, o TCC, assim, já houve esse estudo, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês me perguntam, que eu vou tentar localizar, mas já fizeram um levantamento dos principais temas dos trabalhos de conclusão de curso. As pessoas se preocupavam muito com as expressões da questão social, né? As várias expressões, pobreza, saúde, a criança e adolescente, né? Se preocupavam muito com política social, mas se preocupavam muito pouco com o estudo da própria prática profissional. Gente, hoje eu tenho uma série de cursos que abordam, né, que fazem essa conexão teoria e prática em diversos segmentos. As pessoas valorizam demais, as pessoas desejam que o ensino da prática em si, ela muitas vezes é relegada, assim, de ensinar a fazer uma boa entrevista, de ensinar, né, como que eu uso a entrevista na perícia social, como eu uso a entrevista, né, em determinados espaços, a visita domiciliar, como que eu faço. Esse ensino da prática é precário. E aí não chega nem essa dimensão da valorização da sistematização, né? Os assistentes sociais se preocupam muito de entender
a problemática do objeto, né, de intervenção, do enfrentamento, mas voltar-se para dentro da prática, para o seu operacional, para entender, já teve o levantamento que era muito poucos estudos que davam conta dessa situação, né? É como se assim quisesse entender o objeto, mas aí como eu construo, como eu intervenho nesse objeto, não era de muita preocupação. Então é disso que o professor Ney ele está chamando, né? Mas ele diz, olha, longe de recuperar velhas polêmicas, né? Ou que como o que se discute se possui ou não serviço social uma teoria própria, né? Ele não está falando disso, né? Ele está falando da significação da sistematização da prática relacionada a dois tipos de entendimento, que é como profissão cujo fundamento elementar é um espaço socioocupacional circunscrito pela divisão social do trabalho própria da sociedade burguesa, consolidada e madura, e segundo, como profissão cujo fundamento elementar é um corpus teórico metodológico particular e autônomo. Então, o que o professor Ney está falando, né? Ele está dizendo, olha, a minha preocupação não é dizer se o serviço social tem uma teoria própria ou não. A minha preocupação é, primeiramente, entender essa profissão dentro dos seus espaços que estão ali inseridos dentro de uma sociedade capitalista, né? E que o serviço social está inserido na divisão sociotécnica que tem uma razão, tem uma função. E a gente não pode, né, desconsiderar que a gente tem um projeto profissional, né, que é de fortalecimento da classe trabalhadora, dos mais vulneráveis, e é só a sistematização vai fazer a gente entender isso. E a segunda coisa, né, é um fundamento elementar, a relação teoria e prática, né? Não dá para desconectar. E aí ele cita aqui, ele traz aqui uma citação que eu acho que vale a pena a gente ler, né? Na primeira alternativa, né, a sistematização aparece como uma dupla requisição. De uma parte, a condição para otimizar a própria intervenção prática, organizando e generalizando a experiência dos assistentes sociais e cristalizando pautas de procedimento profissional, reconhecidas como tais e transmissíveis via formação institucional, né? Então, a sistematização ela vai até contribuir para essa transmissão de conhecimento dentro da própria instituição, né? É como se uma geração de assistentes sociais construísse conhecimento que a própria geração vai chegar e vai entender, né? A gente tem espaços, eu já trabalhei em espaços, eu trabalho dentro de um serviço social de empresa, né? Eu trabalho como assistente social. Gente, assim, é fato que você chega no lugar, não tem nada elaborado, porque os assistentes sociais se preocuparam muito de fazer e pouco de elaborar a sistematização. É como se sempre estivesse começando, Mas não, já tem um histórico de serviço social lá de anos, né? Mas isso no setor que eu trabalho, claro. Porque eu não trabalho ligado, eu trabalho em um setor, né, que tem vários assistentes sociais em vários setores. Mas, né, a gente precisa entender que isso não é mérito, né? Estou aqui citando meu campo de trabalho, mas assim, existem vários espaços que são assim, né? A gente tem hoje, por exemplo, muita dificuldade de compreender o serviço social dentro da consultoria, por exemplo, mas tem pessoas que fazem consultoria no serviço social há muitos anos. Mas o próprio serviço social na educação. Gente, a lei saiu em 2019, mas tem assistente social trabalhando há anos, desde praticamente a profissão. E os estudos dessa inserção são muito precários, né? São muito incipientes. E o professor Ney, né, que tem aí uma segunda situação, né? E o passo compulsório para a fundamentação profissional, viabilizando o recorte de um objeto em função do qual a elaboração teórica desenvolveria o seu movimento de constituição de um saber específico. Né? Quando a gente tem essa sistematização robusta, a gente consegue perceber ali o objeto daquela prática e uma elaboração. Né? Então, se trata, né, de gerar dados primários ligados às condições de vida e de reprodução da população,
que vai subsidiar a implementação de políticas sociais, né, com traços culturais, políticos, de diversos segmentos, né, que o assistente social trabalha, né? E aí a gente, né, perde tudo isso por não gerar dados e informações, mas termina sendo um processo que envolve a produção, a organização e análise dos mesmos a partir de uma postura crítico investigativa, tá? E aí ele vai dizer, né, que a sistematização do trabalho é uma estratégia, né, que recobra do assistente social uma dimensão intelectual, né? E nós precisamos valorizar esse intelectual dentro da nossa profissão, porque parece que muitas vezes ele é muito paradigmático, né? Ele é esvaziado, ele precisa revitalizar, né, o estatuto teórico da profissão. E ele diz, né, que a gente lida com um leque de questões que valorizam a sistematização, né? Porque vai realimentar a condução do trabalho, né? Como uma construção coletiva da história da atuação profissional. E, obviamente, vai reordenar a própria experiência, né? E ele cita até um exemplo, uma reflexão sobre certos instrumentos de trabalho, sobre a pertinência dos mesmos aos objetivos propostos e ao aporte teórico-metodológico utilizado, assim como a experimentação de novas técnicas, né? A gente, assim, não tem esse estudo. Eu fiz a entrevista. Maravilha, mas o que você aprendeu com a entrevista? O que a entrevista gerou de novidades? Né? Fiz dinâmica de grupo. O que você aprendeu com a dinâmica de grupo a respeito ali dos usuários? O que você vai fazer, né? E a gente perde tudo isso por falta de sistematização, né? E a gente precisa entender como essas possibilidades estão ancoradas entre o projeto e as opções profissionais, né? E aí tem nuances éticas, políticas, teóricas e metodológicas. A sistematização também traz o significado para a profissão, né? Porque leva o assistente social a conquistar uma maior autonomia, né, no âmbito de onde ele atua. Por quê? Dá mais visibilidade ao trabalho, né? Consegue entender a tensão que existe dentro da profissão, né, em relação à população atendida e os demais profissionais, né? Por isso que o professor Ney está aqui defendendo a sistematização da prática. E nas palavras dele, né, a sistematização do seu trabalho não só auxilia o próprio reconhecimento pelo serviço social dos limites, dos avanços e da contribuição efetiva de sua atuação, como pode se tornar um componente importante de sua visibilidade social e institucional, né? E aí ele vai agora enumerar uma série de significados que esse processo de sistematização da prática traz, né? Ele vai dizer pelo menos dois. O primeiro, né, é que a inscrição do trabalho do assistente social e no processo de trabalho institucional, né, ele vai aí fazendo parte da dinâmica da profissão e da instituição. E não vai ser uma atividade esporádica, um apêndice, né? Porque a sistematização, né, vai levar um entendimento, uma interpretação daquela ação a um outro patamar que vai superar a alienação, né? Que o trabalho muitas vezes ele cai, né? O trabalho do assistente social. Ele vai ter uma postura crítica, ele vai conseguir se embasar teoricamente e isso vai trazer uma regularidade para os rumos da ação profissional, assim como seus resultados, né? Como objeto de reflexão. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a sistematização vai trazer uma nova dimensão, né, do registro da atividade profissional, superando uma lacuna histórica do serviço social, né? Que é o quê? A ausência de socialização das experiências profissionais, né? A gente tem muita falta, né? Muitas vezes de troca com outros profissionais, né? Mas se é generalizado essa condição de não sistematizar a prática, então as experiências se tornam pobres, né? Não tem riqueza dentro dos procedimentos, né, que
devem ser problematizados dentro do exercício profissional. E aí, sim, vai ter condição de socializar sua experiência a um patamar de discussão que contribua tanto para o amadurecimento intelectual como para o maior reconhecimento social, né, do serviço social, né? Então, aí a gente tem, né, esse desafio, né, que o professor Ney fala. Na verdade, o que o trabalho do assistente social deve ser necessariamente atravessado é por procedimentos investigativos, né? Ô, gente, isso aí é algo que realmente vai ter que desconstruir, né? Olha, eu fui professora de pesquisa, na verdade, na minha experiência, o que eu tive de bom, né, em relação a esse processo de sistematização da prática? Em 1995, eu ainda estava na faculdade, né? Eu entrei como bolsista de iniciação científica. Fiquei um ano como bolsista de iniciação científica. Quando foi em 97, eu prestei o concurso para o mestrado da PUC. Ainda estava na faculdade. Eu fui aprovada no mestrado, nem sabia que eu tinha. Eu ainda nem tinha entregue o meu TCC, que eu entreguei no final. O processo do mestrado começou em agosto de 2016, e eu já sabia em novembro, final de novembro, início de dezembro, que eu tinha sido aprovada, graças a Deus. E eu entreguei o TCC praticamente entre novembro e dezembro, né? Mas o que contribuiu para a minha aprovação no mestrado? O objeto que eu apresentei inicial, né? Porque quando eu saí do mestrado eu já estava com outro objeto, diga-se de passagem. Mas eu apresentei um projeto de mestrado a partir daquilo que eu aprendi na Bolsa de Iniciação Científica. E aí eu fiquei 2 anos no mestrado fazendo pesquisa. Olha, terminei o mestrado em 2000. Eu entrei de 2000, na verdade foi início de 2000. Aí quando chegou em outubro de 2000, eu não me lembro agora quantos meses eu fiquei. Eu acho que na verdade, foi em 99. Eu entrei como apoio técnico de uma pesquisa que era um tipo de bolsa que existia. E aqui eu fiz o concurso para professor substituto da UFRJ e fui aprovada. Aí eu tive que sair. Mas aí, né, eu sempre gostei de pesquisa. Depois eu voltei para o doutorado, né? Então a dimensão da pesquisa sempre foi muito forte na minha formação. Mas assim, a despeito de fazer parte de pesquisa, todo mundo tem essa experiência, né, na construção do seu TCC, pelo menos. Então, né, é algo que a gente precisa valorizar. Então, assim, o professor Ney está dizendo que, do ponto de vista operacional, né, esse investimento na sistematização, tá, vai trazer, né, uma mudança de concepção da profissão, né? Para uma concepção onde o referencial teórico metodológico vai propiciar autonomia na organização do processo de trabalho coletivo, né? Por quê? Qualquer investimento crítico investigativo não escapa da demarcação de uma concepção de profissão, né? Ela passa a ter, né, explícito, né, que o projeto de intervenção ou de investigação, né, vai ser apresentado num relatório, num texto ou em qualquer forma de registro de trabalho. É praticamente impossível nos propormos a uma reflexão sobre a atividade profissional sem mobilizarmos uma certa referência compreensiva acerca da mesma, né? Então, é necessário, né, aquilo que eu estava falando, né? As pessoas, né, vão buscar
a explicação do objeto, mas a explicação da própria profissão às vezes fica relegado, né? E o professor Ney vai dizer que todo o trabalho profissional tem uma direção política, ética, histórica, teórica, né? Essas referências, explicitadas ou não no projeto de atuação, possuem sempre objetivos, né? E, obviamente, o assistente social atua, tenha ele consciência disso ou não. Daí a importância do processo de sistematização, porque vai recobrar criticamente esses objetivos, o que ocorre independentemente da problematização que se proponha, assegurar como parte da análise do trabalho do assistente social a sua referência, né? E aí o terceiro pressuposto, né, que ele traz, a relevância para o empreendimento dessa envergadura é a verificação preliminar de que esse procedimento investigativo está, na verdade, demarcando o trabalho do assistente social, de sua equipe e do próprio trabalho coletivo, né, como objeto de reflexão, né? Então, essa sistematização, ela vai deixar claro, vai identificar a relação entre sujeito e objeto de investigação, e as implicações dessa identificação devem ser observadas em várias dimensões: ética, política, institucional e social. E aí, né, ele ainda traz um outro ponto acerca da sistematização. Por quê? Com a sistematização, vai ser possível elencar e conduzir os eixos problematizadores da reflexão do trabalho profissional, né? Vai trazer uma definição do referencial teórico-metodológico de análise da eleição e construção dos instrumentos de coleta e análise de dados e informações, né? Isso vai trazer uma consciência dos instrumentos definidos, né? Por quê? A sistematização vai permitir que a gente rompa com uma tradição que o professor Ney aqui está identificando. A saída mais comum, porém incompleta, tem sido o resgate oral da experiência, o que determina uma recuperação unidirecional da mesma, necessitando um investimento maior, no sentido de se procurar outras fontes de consulta, né? O que a gente termina fazendo, né? É a transmissão do conhecimento pela transmissão oral, né? Você ouve a experiência de alguém e ali tem sido fonte de conhecimento, mas a gente precisa ter outras fontes de consulta. E o professor Ney, aí já encerrando o texto, ele também vai dizer que essa dimensão, né, que a sistematização traz permite, né, uma dimensão crítico-investigativa a partir de uma angulação própria que o trabalho profissional adquire, enquanto participante de um processo de trabalho coletivo, né, no âmbito das estratégias institucionais de materialização das políticas sociais, tá? Isso favorece uma reflexão contínua de suas respostas socio-institucionais em suas relações, né? Então, vejamos, né? Quando a gente tem aí essa valorização da sistematização, a gente tem a possibilidade de fazer um movimento de apreensão da dinâmica social a partir de uma inserção real e efetiva e da necessidade de se construir alternativas profissionais, né, determinadas no âmbito de um trabalho coletivo, na trama institucional, onde se materializam dimensões constitutivas da dinâmica da sociedade, da relação entre produção e reprodução.